Oi, 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 preciosos e preciosas! Bem-vindo ao nosso cantinho, ao nosso canal para falar de intimidade à luz da Bíblia com leveza, com bom humor, mas com muita clareza, sem deixar dúvida, hein? E o tema hoje é bem quente, eu sei que vai dar o que falar, contos eróticos. Contos eróticos, cristão pode, é pecado ou não é? Vou revelar tudo isso, a minha opinião e o que eu já ouvi de outras pessoas, eu acho que você nem vai acreditar. Quer saber? Então vem, vem, vem! Oi, oi, oi! Ariane Marques por aqui. Para quem tá aqui pela primeira vez, eu sou sexóloga, clínica educacional, sou palestrante, escritora, mãe, esposa, filha amada de um Deus fiel. E aqui eu realmente esclareço, descomplico os assuntos sobre intimidade à luz da palavra, com humor, com temor e com muita leveza. E hoje o tema é contos eróticos. Eu vou confessar que por muito tempo eu entendi que conto erótico era uma pornografia sem desenho, tá bom? Calma, não me julga. Mas eu sempre, lá atrás, tive o pensamento que o conto erótico ele é uma pornografia, uma forma de erotização promíscua. E por que eu tinha esse pensamento e tinha e não tenho mais? Calma, não me julga, vem comigo até o final, por favor. Bom, primeiro porque os contos eróticos que eu conheci ao longo da minha vida estudando sexologia, né, nessa jornada aí de tantos anos, sempre remetiam ao envolvimento de uma bebida, uma terceira pessoa. Sempre que eu pegava alguma coisa que me mandavam, algum estudo que eu ia fazer, eu percebia que tinha ali uma imoralidade enrustida, direta ou indireta. Então, sim, eu nunca tive um coração com muita paz com relação a isso. Mas eu conheci, há uns 3 anos atrás, uma mulher cristã que ela e o marido escrevem, né? Acredito que escrevem até então, contos eróticos onde falam somente do casal. E são contos eróticos onde eles envolvem uma fala para que quando a mulher esteja lendo para o marido, e essa é a ideia, o marido lê para a mulher lê para o marido, eles consigam desenvolver essa mentalidade erótica sem moralidade, com erotismo saudável, mas sem promiscuidade, sem moralidade. Calma, vou dar exemplos. Em um dos contos que eu li, ela conta algo mais ou menos assim: eu estava tomando banho e quando saí do meu banho, o meu marido estava na cama. E ao perceber que ele estava só de cueca, cheiroso, entendi que era um momento especial para ir em busca do corpo dele. E daí eu não me lembro o resto, mas ela conta que vai lá, passa a mão no corpo do marido, ela põe a mão em partes, ela beija, ela sente o calor da bochecha, do corpo, enfim, eu não me lembro toda a história do conto, mas eu achei muito legal porque ela trouxe esse erotismo saudável do casamento, do dia a dia. As histórias que ela construiu ali, era a história onde ela falava do marido, da esposa, e tinha uma conotação erótica que vem do amor eros, assim como tem o amor ágape, o amor filéu, mas não tinha a imoralidade de envolver coisas, entende? Ou pessoas que não sejam o marido e a esposa. E também ela trouxe essa naturalidade do dia a dia, não eram aqueles contos eróticos que falavam, olha, ele jogou em cima do carro, né? E aquelas coisas miraculosas, mirabolantes, não sei nem se existe essa palavra, miraculosas, hein? Dicionário! Alô? Aquelas coisas diferentes. Não era aquela coisa de tipo, olha, estávamos na fila do supermercado e de repente... Não, coisas do dia a dia. Então, assim, o que eu entendo? Nós precisamos, como adultos, cristãos e casados, trabalhar o erotismo saudável. Ari, o que é o erotismo saudável? É quando eu falo pra mulher assim, durante um atendimento, fecha os olhos e lembra ali do seu marido, querendo você, né, sem roupa, excitado. Você consegue se lembrar dessa imagem? Você consegue ter na sua mente, na mente, a imagem do seu marido nu querendo você, excitado? Tem muita mulher que nem sequer lembra. Ou seja, ela lembra se ela estendeu ou não a roupa no varal. Talvez ela consiga se lembrar exatamente o que ela cozinhou no almoço do domingo passado, mas ela às vezes não se lembra do marido nu ali, né? A imagem erótica do marido dela, do corpo do marido dela. Então, a ausência desse erotismo saudável, por vezes, pode sim influenciar naquela falta de libido, falta de desejo, falta de ânimo. Quando o casal, em comum acordo, e aí coloquem um alerta, quando um casal em comum acordo aceitam ler conto erótico com princípios, né? Quando consegue ali acessar um conteúdo saudável, uma leitura sem invenções, sem, né, pular o corguinho de ré, quando eles conseguem, eles se propõem
eles se propõem, podem ser que essa seja uma estratégia para trazer esse erotismo saudável, sabe? Eu me lembro que esse conto erótico mesmo do banho que eu li, eu achei super interessante porque era como se fosse uma cena natural do dia a dia de um casal. Tipo, o marido tomou banho primeiro, deitou na cama, e aí a esposa foi tomar banho depois do marido. E ela não estava com intenção sexual, mas no conto diz que ela sai, ela vê a cena e ela sente vontade, então ela vai até ele. E no conto dá detalhes no sentido de que é onde ela passa a mão, onde ela coloca a boca e eles se conectam. E ali vai gerando o quê? Um erotismo, porque pensa, a mulher vai ouvindo, lendo e ela vai imaginando ela fazendo com o marido. Ela vai despertando o sistema dela emocional para praticar aquilo com o próprio marido. Não tem uma fantasia, não. É realmente uma leitura que vai estimular o erotismo de uma mulher adulta casada e de um marido adulto casado. Ou seja, como um acordo com princípios. Hoje eu não consigo ver problema nisso. Tem até uma experiência em uma das nossas imersões, que é a imersão Relacionamento Pleno, onde uma das ferramentas que eu coloco ali para os casais fazerem é eles ficarem de costa. E é bem legal, bem divertido. E aí ele começa ali a fazer um conto erótico para a esposa dele e a esposa dele um para ele. Então ele tem que pensar. E daí eu estimulo o casal no seguinte sentido: olha, você precisa escrever algo com conotação erótica, não promíscua, não imoral. E durante o momento que você estiver escrevendo, você pode buscar lembrança de algo que vocês já viveram intimamente como casal casado, ou algo que você gostaria de viver. Então é muito divertido. Eu não tenho acesso a essa leitura, eles escrevem, claro que eu não quero ver nem nada, mas depois que eles escrevem sentadinhos de costas, eles trocam. E quando eles trocam a ferramenta, eu fico vendo os rostinhos deles ali dando gargalhadas, se emocionando, porque envolve erótico, mas envolve romântico também. E é aqueles dois, né, aquelas duas perninhas para que o sexo seja bom, o romantismo e o erotismo. Tem que andar os dois juntinhos. Ó, se fez sentido o que eu falei, me conta aqui. Se você não concorda, me conta aqui. Eu amo aprender com vocês, mas ó, tem que se inscrever, vai. Inscreva-se aqui, temos orado para alcançar mais famílias, me ajuda? Inscreva-se aqui, ativa o sininho, não custa nada e você ainda me diz com o seu sim aqui, o seu joinha, o seu comentário, você me diz não parar e continua que vale a pena. Deus abençoe você e sua família. Tchau, tchau!